pressionado, mas otimista. Nós temos motivos para a gente ficar otimista. Eu quero ler com vocês o texto de Romanos, começando o capítulo 4. Nós vamos começar pelo versículo 18 e vamos até o versículo 21. Diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Agora o verso 20, olha. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando a gente lê esse texto, o que a gente percebe? A gente percebe um homem, Abraão, que agora perto de 100 anos, que viveu boa parte da sua vida pressionado. Pressionado, gente. Sob pressão. A cada dia que passava, o Abraão olhava para o corpo dele, ele via sinais de velhice e o sonho dele de ser pai sem se realizar. Imagina a pressão. Eu acho que quem compreende mais isso são as mulheres, quando mais jovens, tentando se engravidar e não se engravidam. A mulher do lado engravida. Ela não, vai no médico, mas você não tem nada. Eu não tem nada, está tudo bem, tudo certinho. E meu marido? Não, também está tudo certinho, tudo bem. A vizinha do lado, nem cuida do corpo, nem nada. Ela pensa, vou engravidar, já parece de 6 meses. Mas a ela não acontece nada com ela. Vocês mulheres têm mais jeito de entender a situação do Abraão, que quer ser pai, e olha para o corpo envelhecendo, e nada acontece. Todas as circunstâncias de Abraão alimentavam a desesperança. O seu corpo envelhecido e sem vitalidade era um discurso diário que ele, mais certo a fazer, era enfraquecer na fé. Era enfraquecer na fé. Mas como nós vemos no texto, Abraão creu na esperança contra a esperança. O que é isso? Todas as evidências diziam assim, não vai dar. Ele creu nesta esperança contra esta esperança de que era possível. Ou seja, quando tudo dizia não, ele ainda esperava em Deus. Ele ainda cria em Deus. Mesmo tendo motivo para se enfraquecer na fé, ele não permitiu sua fé enfraquecer, ele continuou crendo. Mesmo tendo razões para duvidar, ele continuou lutando contra a dúvida, crendo. Abraão estava pressionado por todos os lados. Mesmo assim, Abraão era um otimista. E aqui, então, por favor, guarde isto. O verdadeiro otimismo é a convicção que a fé em Deus sempre conduz à realização. Por favor, deixe que esta frase entre no seu coração nessa tarde. Deixe essa verdade dominar o seu coração. O verdadeiro otimismo é a convicção que a fé em Deus sempre conduz à realização. Como nós vimos no texto a respeito de Abraão, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido, como nós vimos no versículo 21. O Abraão confiava. O Abraão sabia, ele sabia que nada pode ser feito sem duas coisas, sem esperança e sem confiança. Ele sabia disto. O Abraão era um otimista, mesmo cercado por esta pressão tremenda. Abraão via a sua limitação física, Abraão via a sua velhice como uma oportunidade de Deus agir na sua vida. Não era como uma oportunidade para gerar incredulidade, para aumentar a dúvida, não. A fé em Deus transformou o Abraão em um homem idoso, eu podia dizer velho, porém otimista. O fato é que o otimista, ele vê uma oportunidade em cada calamidade. Agora o pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. Eu poderia colocar isso da seguinte maneira: o pessimista,
ele transforma desafios em problemas. O otimista transforma problemas em desafios. Avalie comigo aqui. Onde que você se encaixa nesta afirmação? O pessimista transforma desafios em problemas. O otimista transforma problemas em desafios. Eu creio que hoje contém o cenário, contém todas as circunstâncias para que eu e você avaliemos isto. Coloquemos o nosso coração diante do Senhor e que tratemos isso perante os olhos do Senhor. Em primeiro lugar, para manter o otimismo, mesmo pressionado, nós precisamos colocar a nossa confiança acima de tudo. A pergunta que eu estou tentando responder é: como é que nós podemos manter o otimismo quando ainda nós estamos vivendo pressionados? Pressionados pelas coisas que estão ao nosso derredor. No texto lido sobre Abraão, isso fica muito claro, que confiança tem que estar acima de tudo. Mesmo que a esperança humana gritava para ele que não era possível, Abraão permanecia confiando. Eu peço que você imagine uma pessoa que já passou do tempo e ele continua crendo, um homem de 100 anos crendo que vai ser pai, crendo que a mulher de 90 vai se engravidar. Olha, isso aqui é uma confiança acima de tudo. Veja o texto. Abraão é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como existisse. Veja esse texto. Abraão confiava que Deus era capaz de dar vida a uma pessoa morta. E também ele confiava que Deus podia chamar à existência uma coisa que não existia. Que quer dizer, Deus não precisava de nada para fazer alguma coisa acontecer. Você está escutando o que Deus está falando? Ele não precisava de nada. Abraão cria assim: o Senhor não precisa de nada. Mas não tem nenhum sinal, não tem importância. Não tem nenhuma possibilidade, não tem importância. O médico diz que não dá, não tem importância. Não tem evidência de vida, não tem importância. Deus não precisa de nada. Não havia nada, e ele disse: haja luz, e houve. Haja terra, e houve. Haja água, e houve. Haja estrela, e houve. Ele não precisa de nada. Confiança no coração de Abraão estava acima de tudo. Como vemos, a confiança, a crença na vitória, ela dirige a nossa mente para a busca das soluções. Podia colocar assim que a confiança, ela determina o alcance na vida. Aqui, por favor, pense isto. A confiança vai determinar qual será o alcance da sua vida, qual será o alcance que você vai ter na vida. Quando uma pessoa acredita que pode vencer, a confiança coloca aquela pessoa no caminho da vitória. Quando ela crê que é possível, que Deus pode fazer isso. Portanto, qual é que deveria ser a atitude de uma pessoa otimista, de uma atitude diária? A atitude de uma pessoa otimista precisa ser essa que está escrita no Salmo 27, no versículo 3, que eu trago de volta esse texto para você pensar comigo. Olha o que diz o texto, aqui o salmista, um otimista. Olha o que ele diz. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, veja assim, estarei confiante. Dá uma olhadinha para esse versículo, não é demais, gente? Aí você diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não vai se render ao medo. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Deixa eu dizer para você, isso tudo aí já é uma realidade da nossa vida. Já foi declarada uma guerra contra nós. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra as potestades do inferno. E ele já declarou essa guerra contra nós. Mas ele diz assim: mesmo assim, eu não temerei. Mesmo assim, eu estarei confiante. O que é que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos? O otimista, ele escolhe as suas reações antecipadamente, previamente, com base na fé. Não é com base no sentimento. Não é com base na circunstância. Não é com base nas palavras das pessoas. E quando eu estou falando isso para vocês, talvez vocês estejam pensando: nossa, o pastor Jacó está falando para nós isso. Estou falando para você e para mim.
Essa é a atitude que nós temos que tomar. O otimista escolhe suas reações previamente, diz, então quando eu for atacado, como é que eu vou reagir? É assim. E quando falar de mim assim, como é que eu vou? Eu vou responder assim, porque é assim que a fé coloca. Eu não vou me surpreender com os ataques da vida, porque ataques, problemas na vida, dificuldades na vida, é ossos do ofício de quem vive. Eu vou repetir isso daqui para você entender. Ser atacado, enfrentar problema, ter dificuldades, problemas com doença, problemas financeiros, um punhado de coisa, isso é tudo ossos do ofício de quem vive, porque quem já morreu não enfrenta isso. Então nós não deveríamos, aquele que crê não deveria ficar surpreso quando acontece isso. Deveria já ter uma resposta pronta com base na fé, de como é que ele vai enfrentar isso. É aí que a doutrina faz a diferença. É aí que a fé em Cristo faz a diferença. Coragem não é algo que a gente recebe, coragem é algo que a gente escolhe. Como nós vemos no texto, se a situação é de medo, o otimista escolhe a coragem. Se a situação é de desespero, o otimista escolhe a confiança. Foi isso que fez o salmista. No Salmo 27, no versículo 3, quando ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. O otimista, ele escolhe suas reações previamente com base na fé. Por que um otimista age desta forma? Por quê? Porque a confiança, a fé, ela coloca as circunstâncias da nossa vida na perspectiva correta. Na perspectiva correta. O medo, o que ele faz? O medo, ele altera o tamanho das circunstâncias. Ele faz um copo d'água virar uma grande tempestade. O desespero, ele paralisa a nossa ação. E o que a fé faz? A fé coloca o nosso problema na dimensão correta. Mas a fé faz mais. A fé nos faz ver Deus como o Deus das causas impossíveis. A fé nos faz ver Deus, que com Deus tudo é possível. E por isso, se você deseja manter-se otimista, mesmo pressionado pelas tribulações da vida, você precisa trabalhar sua confiança em Deus. Porque ela coloca o nosso problema na dimensão correta, porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos quão grande é o nosso Deus, e quando nós olhamos para o nosso problema com a ótica do nosso problema, nós vemos o tamanho real dele. Que nem o pai que estava mostrando para o menino, está vendo? Olha lá para o céu, estava passando um avião. Nossa, pai, que avião pequenininho. Que avião pequenininho, pai. Aí o pai disse, está vendo, filho? Parece pequeno, né? Aí o pai, quer ver? Entra aqui no carro. O pai levou lá para o aeroporto onde aquele avião estava descendo. E mostrou aquele avião pequenininho, bem de perto para ele. Nossa, pai, não é pequeno, é grande. Aí ele disse para o filho, quanto mais perto do avião, mais grande o avião. Quanto mais perto de Deus, mais grande é Deus. Quanto mais perto do problema, mais grande é o problema. Quem vai dimensionar a perspectiva correta é de quem você vai ficar mais perto. Muitas vezes nós ficamos tão perto do problema que ele fica maior do que Deus. Mas quando você corre para perto de Deus, com a perspectiva de Deus, Deus é maior do que o seu problema. Então você tem que trabalhar a sua confiança em Deus. E como é que trabalha? Nesse quesito a Bíblia é clara, em Romanos capítulo 10, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais tempo, quanto mais perto nós ficamos da palavra de Deus, mais otimista nós nos tornaremos, mais confiante nós nos tornaremos. O que ocorre conosco é que quando a gente vence uma dificuldade, a gente esquece Deus. A gente esquece a palavra de Deus. A gente esquece a comunhão com Ele. E por isso qualquer ventania move a gente, como moinha que o vento espalha. Mas aquele que medita na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada. A tempestade não move, porque ele está confiante no Senhor. Em segundo lugar, para manter o otimismo, mesmo pressionado, nós precisamos de dirigir a nossa vida por prioridade. Nós temos que dirigir nossa vida por prioridade. Veja só, um otimista pressionado pelas situações da vida, a primeira pergunta que ele faz é essa: como é que anda a minha confiança? Deixa eu ver como é que anda a minha confiança.
E a segunda pergunta que o otimista faz é: epa, deixa eu dar uma olhadinha como é que andam as minhas prioridades. Porque a minha confiança, o nível de confiança vai indicar se eu estou vivendo com base em prioridades. Suas prioridades sempre levará o otimista a ver o que está em jogo, se é algo que ele tem que se preocupar ou não, porque ele vai ver, isso é prioritário ou não é prioritário. O otimista sabe o que as tribulações da vida podem lhe tirar e o que ele não permitirá que as tribulações da vida vai lhe tirar. Uma pessoa de confiança sabe quais são os seus essenciais, sabe onde precisa estar o foco da sua existência. O otimista sabe que o segredo do seu sucesso pode ser encontrado na sua agenda diária, naquilo que ele elege como essencial. Ele já compreendeu que se fizer as coisas certas todos os dias, ele irá progredir. E no final ele vai conseguir aquilo que ele propôs fazer por causa das suas prioridades, por causa dos seus essenciais. Eu podia dizer o que eu estou tentando dizer para vocês nesta frase: suas prioridades determinam como você gastará o seu tempo, e o tempo é precioso. Isso aqui fala claramente sobre as pessoas que, mesmo pressionadas, são otimistas. Então, as prioridades determinam como a gente gasta o nosso tempo, porque nós já sabemos que o nosso tempo é precioso. E ao contar seu tempo, você precisa começar com Deus. O tempo é precioso. E eu não vou gastar esse tempo de qualquer forma. Eu vou gastar esse meu tempo com uma coisa que vale a pena. Então, Deus vale a pena. Quando nós olhamos para a história de Abraão, tudo está focado em Deus. Deus era a prioridade número 1 de Abraão. Eu gosto da forma como o salmista, no Salmo 27, no versículo 4, coloca o assunto. Olha como é que o salmista fala sobre essa questão das prioridades. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora olha o versículo 19: para contemplar a bondade do Senhor, buscar sua orientação no seu templo. Pense comigo nesse momento. Se você pudesse resumir aquilo que é precioso na sua vida em uma só coisa, o que seria? O salmista diz: eu escolheria Deus. Porque se eu tiver Deus, nada vai me faltar. Se eu tiver Ele, se eu estiver contemplando a bondade do Senhor, se eu estiver buscando a orientação dEle, Ele vai me guiar, Ele vai me orientar. Então essa é a minha prioridade. O tempo é tão precioso. Eu vou começar com Deus. A chave número 1 de uma pessoa que confia, e por isso então ela é otimista, é o seu relacionamento com Deus. Aqui, por favor, eu quero perguntar para você: você tem um relacionamento pessoal com Deus? A prioridade diária de uma pessoa otimista é se relacionar de maneira íntima, pessoal com Deus. Eu não estou me referindo a gente estar no culto. O culto é muito importante. É aqui que eu creio que o poder de Jesus se manifesta. Quando eu canto, eu sei que Deus habita no meio dos louvores, Ele se manifesta. Eu creio que o poder do Espírito Santo se move entre nós. Eu creio nisto. Por isso o culto é demais. Você não pode faltar. Mas você tem uma relação pessoal com Deus? Deixa eu contar um dado sobre Abraão. Sabe como é que o Abraão ficou chamado na história? Como o amigo de Deus. Por isso ele era um otimista. Um homem que confiava. Aqui, por favor, irmã, você pode dizer assim: eu sou amiga dele, pessoal, e ele é amigo meu. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos um relacionamento com o nosso problema, com a nossa luta, com a nossa crise, menos com Deus. O nosso compromisso número 1, muitas vezes, somos nós mesmos. Será que Deus não vê? Olha aí, eu estou precisando disso, precisando daquilo outro. Ele parece um serviçal, mas nunca um amigo. Onde eu abro o meu coração, onde eu me alegro nele, onde eu me realizo nele. Abraão, ele era conhecido como amigo de Deus. Preste atenção. Quando nós priorizamos Deus, o que vai acontecer quando nós nos tornamos amigos de Deus? A nossa intimidade vai abrir a nossa mente para uma coisa que eu quero chamar de aprendizado. Por isso, em terceiro lugar, para manter o otimismo, mesmo pressionado, nós precisamos adotar uma mente que aprende.
a trabalhar a nossa mente, para que a nossa mente ela aprenda de Deus, para que ela se deleite em ser dirigida, guiada, para que a nossa mente se abra para as coisas novas que Deus esteja querendo fazer dentro de nós. Na história de Abraão, algo que me chama muita atenção era a maneira que ele agregava aquilo que Deus lhe ensinava. Nós vemos na história de Abraão que ele não era um homem que não errava. Até a Bíblia fala que a gente tem que ser irrepreensível. Eu gostei muito ontem ouvindo as pregações que nós estamos lá no acampamento, ouvindo de um rapaz chamado Ebenezer Bittencourt. Ele estava dizendo assim que o irrepreensível não é aquele que não erra, é aquele que sabe dizer assim, me perdoe. É aquele que sabe consertar quando erra. Que ele não é irrepreensível, porque ele viu, nós erramos. Não errar não é a questão, é o que nós fazemos se nós consertamos o erro. E na história de Abraão, quando ele pegava um rumo errado e Deus o repreendia, imediatamente ele mudava de postura. E isso atraiu Deus para se tornar amigo de Abraão. Ele tinha uma mente pronta para receber as novas orientações de Deus, porque vocês sabem muito bem, ele deixou a parentela dele quando ele tinha 75 anos de idade. Sai da tua parentela, vai sozinho para um lugar que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Ele tinha uma mente pronta para aprender. E aqui, uma coisa que eu quero colocar a vocês. Em tempo de mudanças drásticas, como nós estamos vivendo nos nossos dias, são os que aprendem, são os estudiosos, são os ensináveis que vão herdar o futuro. Eu gostei dessa frase do Eric Hoffer. Eu não conheço esse cara, mas gostei dessa frase dele. Ele diz assim, quem aprende, quem olha para a vida com a mente de aprendiz, é esse que vai herdar o futuro. Porque se a gente continua pensando que melhor mesmo era 1960, quando a gente andava de a pé, Maringá era tudo terra, e luz elétrica só tinha algumas avenidas, e não tinha nada, que aquele tempo era que a gente tinha segurança, e começar a reclamar do nosso tempo, a gente nunca toma posse do futuro, porque o futuro é diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Melhor tempo que nós temos é hoje. Jesus já fala isso, Deus já fala isso. E se você não tem uma mente que aprende, então você não vai tomar posse do futuro. E os otimistas sabem disso. Por isso, os otimistas, aqueles que têm fé, mesmo pressionado, eles olham para cada acontecimento da vida procurando uma lição e não um obstáculo. Por favor, irmã e irmão, pense comigo nessa tarde. Você é um daqueles que procura uma lição ou um obstáculo? Os otimistas olham para cada acontecimento da vida procurando uma oportunidade e não uma dificuldade, porta aberta e não porta fechada. O otimista é aquele que já aprendeu que tudo o que ele precisa para viver vencendo, Deus já deu para ele. Nada me falta, Deus falou, mas você olha do lado, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Não, mas Deus falou que nada me falta, então nada me falta, eu vou enfrentar isto. O otimista, ele acorda com esta postura descrita em Isaías, no capítulo 50, no versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Olha só. Para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma palavra para aquele que está cansado. Então, ele diz que ele vai me dar, eu vou ter essa palavra. A continuação do versículo. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aqui, veja, o otimista acorda para lá, o que o senhor está querendo me ensinar? Não é porque esse obstáculo, Senhor, porque esse problema. O que o senhor está querendo me ensinar nessa situação? Pode ser que no momento você vai ficar assim, mas Senhor, logo você cai na real, dizer, o que Deus está querendo me ensinar? O otimista, ele não mede a vida pelo desconforto, mas ele mede a vida por aquilo que o desconforto pode ensinar a ele. Não é o que ele pede que conta se ele foi atendido, mas é o que ele aprende. Não é aquilo que ele, aparentemente aos olhos dos outros, perdeu, mas é aquilo que Deus, nessa situação, lhe ensinou. Um otimista, ele é um eterno aprendiz. E sabe qual é a oração de uma pessoa otimista? Eu poderia dizer para vocês que é a oração do Salmo 90, no versículo 12, essa oração me toca. No Salmo 90, no versículo 12, está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que é isso? Senhor, me ensina a ver a vida, o dia a dia, os problemas, as lutas, as dificuldades, não pelo conforto que eu tenho, Senhor,
Mas se tudo isso está gerando dentro de mim um coração que aprende, um coração que é sábio, um coração que sabe discernir, um coração que não perde a alegria com qualquer coisa, um coração fundamentado no teu propósito. Vocês percebem o que Deus está falando aqui nessa tarde? Entende o que Deus está dizendo? Eu espero que a minha conversinha não esteja lhe dando sono, mas que a minha conversinha esteja colocando dentro de você o que Deus tem colocado dentro do meu coração. Essas palavras estão batendo no meu coração, porque eu quero isso para a minha vida. O que você quer? Os otimistas podem estar pressionados, mas eles nunca se tornam negativistas. Eles estão sempre crendo. Em quarto lugar, para manter o otimismo mesmo pressionado, nós precisamos saber lidar bem com os desprezos humanos. Eu acho que essa é uma coisa aqui que, falando para vocês, humanamente, é uma das coisas mais doloridas na vida, que atinge com muita facilidade o nosso otimismo. É sobre as pessoas que nos deixam, sabe? As pessoas que nos dão as costas, as pessoas que nos abandonam, as pessoas que nos traem. Poxa, caramba, como é que pode? Estou falando aqui, seguramente você deve estar lembrando do fulano, do ciclano, do beltrano. Poxa, quanta dor. Paulo mesmo tinha isso, né? O Demas me abandonou. Preferiu o mundo do que eu. Porra, quanta dor no coração. Se existe algo que nós não podemos eliminar da nossa vida, se relaciona com as pessoas que a gente ama e que poderão deixar a gente, abandonar a gente, poderão até nos desprezar. Abraão também sentiu isso. Uma certa ocasião, Ló, o sobrinho preferido dele, querido, parceiro de vida, decidiu ir embora. O que o Abraão fez? Ficou amargurado, sofrendo? Não, diz: ô Ló, escolhe, qual é o melhor lugar que você quer ir? Qual as melhores terras que eu tenho? Escolhe as melhores terras. O Ló escolheu as melhores terras. O Abraão ficou com as piores terras. Ló era um beneficiário de Abraão, ele era dependente de Abraão. Abraão permitiu que ele ficasse com o que humanamente era o melhor. E como a história registra, chegou o momento que Ló se viu encrencado. E quem foi que foi salvar o Ló? Foi o Abraão. O Abraão foi lá para socorrer aquele traíra, safado, sem vergonha, que tinha lhe dado as costas. Aqui uma lição tremenda dos otimistas. Os otimistas não guardam mágoa. E eu sei que o que eu estou falando para você é uma coisa difícil, mas não é impossível. Somente os otimistas conseguem fazer isto. Aqueles que creem conseguem fazer isto. Os otimistas não gravam no coração as injustiças humanas. Os otimistas não contabilizam a vida através das perdas. Os otimistas olham para a vida com os olhos no outro. Não é o que perde que conta, e sim o que ganham de Deus. Os otimistas não valorizam o desprezo humano. Para os otimistas, o que conta é o acolhimento divino. É o acolhimento divino. Não é que eles gostam de perder pessoas. Não é que eles cooperam para que as pessoas vão embora. Não é que eles não amem as pessoas. A verdade é que eles já compreenderam que quem eles amam precisa ser livre. Se elas forem conquistadas, elas ficarão. Se não foi conquistada, é melhor que vá embora. Por favor, guarde isto. Às vezes nós seguramos com tanta força as pessoas que nós amamos, mas que não foram conquistadas pelo nosso amor, e aquilo só nos humilha mais, só nos fere mais. Por isso que aqueles que creem, eles são assim: se eu amei, eu deixo livre, porque se me amam, ficarão. Se não me amam, é melhor que vá embora. É melhor que voe, que alce em voo. Os otimistas têm sempre em mente a declaração do Salmo 27, no versículo 10. Olha o que diz o versículo 27, o versículo 10. Ainda que me abandone pai e mãe. Como conclui? O Senhor me acolherá. Será que vocês podem ler isso com o valor devido nessa palavra? Vamos lá? Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. E por que o salmista fala dessa forma? Porque ele sabia que o acolhimento divino põe fim à solidão, põe fim ao abandono, põe fim ao desprezo. Foi isso que o Abraão sentiu. O Ló foi embora, o Ló o abandonou, mas quando ele precisou, o Abraão apareceu. E Abraão, o que faltou? Nada. O acolhimento divino estava lá.
Deus cuidava dele, ele se tornou o proprietário de terras infindas, de propriedades tremendas, enquanto Ló, o que é falado do Ló? Só que a mulher dele virou uma estátua de sal. Só que o Abraão teve que mandar o anjo para tirar, Deus mandar anjo para tirar ele lá, por causa que estava numa cidade de Sodoma e Gomorra, que ia ser botado fogo. A terra dele, a herança dele pegou fogo, transformou-se em sal, a esposa, numa estátua. Mas o Abraão acolhido. Por fim, para terminar, em quinto lugar, para manter o otimismo mesmo pressionado, nós precisamos manter um olhar esperançoso da vida. Por favor, Abraão podia ter sido chamado, além de pai da fé, ele podia ter chamado homem de esperança. Homem que creu em esperança contra a esperança. Por quê? Porque o Abraão, ele era um otimista, mesmo pressionado pela vida. E o otimista sabe que Deus é o Deus de toda a esperança. Ele sabe, o otimista sabe que ele tem que pensar com o conteúdo da esperança. A propósito, você pensa com o conteúdo da esperança ou com o conteúdo da desgraça? Por isso, não existe nada que possa ocorrer que roube para Abraão a esperança. Veja que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, veja como é que ele pensava com esperança. Ele estava alicerçado em esperança. Ele está levando o filho, ali tem a lenha, tem o cutelo, mas não tem o cordeiro. Aí o filho pergunta: pai, tem lenha, tem cutelo, tudo, mas cadê o cordeiro? Tem fogo, mas cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. Quando chega no sopé da montanha que ele ia sacrificar o próprio filho, você sabe muito bem que os rapazes que estavam com ele perguntam assim, o Abraão diz para os rapazes: vocês ficam aqui? Vocês ficam aqui porque nós vamos ali naquela montanha e logo nós vamos adorar o Senhor, logo nós voltaremos. Logo nós voltaremos. Mas para lá, ele ia ali para sacrificar o filho. O Abraão olha para a vida com um olhar esperançoso. O Abraão cria: eu vou ali sacrificar meu filho, mas sabe, esse filho é o filho da promessa. Eu creio num Deus que, se eu matar meu filho, ele vai ressuscitar o filho. Claro que Deus não deixou ele matar o filho. Deus estava tentando mostrar se ele estava pensando com esperança ou não. E ele diz para os rapazes assim: logo nós voltaremos. Ele deixa a coisa clara. É certo que eu estou esperando que nós vamos voltar. Veja que ele estava aqui com um olhar esperançoso da vida. O melhor está para frente, gente. Eu vou sair daquela montanha ali com mais fé do que antes, mais fortalecido do que antes, com mais otimismo do que era antes. Por isso, para a gente manter esse otimismo, mesmo pressionado pela vida, nós temos que adotar a postura que está no Salmo 27, no versículo 13. Olha que está o Salmo 27, versículo 13. Apesar disso, esta certeza eu tenho: eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Veja só, gente, que olhar esperançoso da vida. Apesar disso, apesar da pressão, apesar da luta, apesar da dificuldade, eu vou viver tempo suficiente para ver a bondade de Deus reinando. Olha que olhar esperançoso da vida. E o Jó, você lembra do Jó? Cara, esse cara, a gente podia dizer que cara azarado, não é verdade? Mas o Jó tinha esse olhar esperançoso da vida. Veja como é que diz no Jó 13, no versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo que Deus me mate, eu não perco a esperança, porque eu sei o melhor dele vai acontecer na minha vida. Eu tenho um olhar de esperança. É assim que eu otimista. Esse olhar de esperança, pressionado, mas esperançoso. E esperançoso não é aquele esperançoso de quem está assim com a vaga possibilidade. É aquele que está esperando, crendo que vai acontecer. Eu estou preparado para que isso aconteça. Percebe o que Deus está falando? Feche seus olhos, assentado mesmo. Eu vou orar e nós vamos terminar a nossa reunião com essa oração. Senhor Jesus, nós vamos agora fazer o que nós cremos, que é ungir as pessoas, impondo as mãos para que elas fiquem curadas, para que elas tenham as respostas das suas orações. Mas, ó Deus, essa palavra que nós tivemos hoje à tarde aqui, não deixe essas irmãs e esses irmãos saírem daqui, Senhor, sem se posicionar a respeito da Tua palavra, de não permitir, Senhor, que a pressão roube a confiança, a esperança, tire um coração que aprende da vida, tornar um coração sábio,
e não uma fé fraca e frágil, cheia de dúvida e de incredulidade. Ó Deus, edifique a vida dessas pessoas, conforte, console, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.